Pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas eu quero desejar pra você um dia lindo, abençoado, um dia maravilhoso na presença do Senhor. Terça-feira eu não pude estar por aqui, tava com uma intoxicação alimentar, tava me recuperando aí, tava meio mal, viu? Mas graças a Deus já estou bem, né? E hoje é quinta-feira é dia de devocional, é isso mesmo, né? Então, Deus já falou comigo hoje, Deus já me deu uma palavra poderosa. E bora pra palavra, porque hoje eu vou ler bastante versículos, porque o nosso devocional hoje é Hebreus 11. Hebreus 11, é maravilhoso, fala de fé. Então, você tá precisando de fé aí, irmãos, tá? Como é que tá aí, irmã? Tá precisando de fé? Tá faltando fé aí? As coisas não estão acontecendo? Não tá meio dando certo aí, tá precisando de fé pra acreditar que realmente as coisas vão acontecer, não do seu jeito, mas do jeito de Deus. Então, leia Hebreus 11. Não tem como você não ler Hebreus 11 e não ficar assim, ó, elétrico. Deus vai energizar assim tua vida com fé, entende? É só você ler Hebreus 11. Então, hoje nosso devocional vai ser Hebreus 11. Então, antes, não se esqueça, você ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva aqui no canal. Deixa lá o seu like, seu joinha aqui, coloca aqui nos comentários como é que tá sendo aí pra você os seus devocionais. Você tá fazendo devocional? Você tá tendo aí esse momento de intimidade com Deus? Como é que tá? Né? Cada vez que a gente tá na presença de Deus, mais a gente ama a presença de Deus, mais a gente quer a presença de Deus na nossa vida, né? Então, se você tá tendo aí essa experiência, comenta aqui, né? E claro, compartilha com os seus amigos. Se eu fosse você, eu já compartilhava agora. Já manda o aviãozinho aí, já clica lá em compartilhar, já compartilha, porque é uma palavra poderosa. Deus já falou muito comigo. Vai falar com você e também vai falar com os seus amigos. Então, bora lá pra palavra, porque, como eu falei, nós vamos ler bastante aqui, porque falar sobre fé, né? Então, tem muitos exemplos de heróis da fé. E aí a gente vai poder falar sobre isso aqui, né? Então, bora lá. Já começa falando sobre o que é fé, né? Então, Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Você não vê, mas você crê, você acredita que dali onde você não vê nada, vai acontecer algo. Da onde não tem nada mais ali, é dali que realmente vai acontecer o sobrenatural de Deus. É quando você tem fé. É quando você não anda por aquilo que você vê. Ah, eu vejo que isso aqui vai dar certo. Eu tô vendo, olha, que dessa maneira aqui. Não, você não vê. Você simplesmente vai. Você simplesmente vai na fé do Senhor. Quando nada mais tá favorável, qual é a nossa reação? Né? Como é que tem sido aí a nossa reação quando já não tem mais nada favorável? Acabou tudo, zerou, você zerou. Zerou as possibilidades, zerou o teu emprego, zerou o teu dinheiro, a saúde, muita coisa aí acontecendo e aí zerou pra você. Você olha, você não vê mais saída. Sabe quando você não vê mais solução? E aí? O que normalmente a gente faz? A gente murmura, a gente blasfema, né? A gente reclama. A gente começa a dizer que a vida é muito difícil porque as coisas, sabe? Porque Deus acho que não tá ouvindo as minhas orações. A gente murmura? Ou é aí que precisa ter fé? Porque a palavra que diz em Hebreus 11, e a convicção de fatos que não se vê. Você não vê mais solução para tua vida? Você não vê mais solução por conta da enfermidade, da doença na sua casa? Você não vê mais solução por conta de emprego ou falta de emprego, falta de dinheiro. Normalmente, sempre todos os nossos problemas é falta de dinheiro, né? A raiz, né, de todos os males aí é o dinheiro. Nos traz muitos benefícios. Tudo a gente precisa de dinheiro. Mas quando a gente tá sem dinheiro, a gente reclama, a gente murmura, a gente blasfema, a gente cai, a gente coloca a culpa em Deus, coloca a culpa nas pessoas, né? Mas é nesse momento, quando você não enxerga nada, quando você não enxerga solução nenhuma, é aí que a fé, ela precisa aparecer. Fé em quem? Fé em Deus.
Fé de que as coisas vão prosperar, de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão se transformar, de que o renovo de Deus vai vir, de que o suprimento de Deus e o sustento de Deus vai vir sobre a sua vida. Quando você tá fraco, quando você já não vê mais esperança pra nada, é aí que Deus se faz forte na sua vida. Você se torna forte na sua fraqueza quando você tem fé em Deus, porque daí é Deus que vai trazer a fortaleza dele, fé nas coisas dele na sua vida. E aí é onde você se fortalece. Olha que tremendo. Então, continuando aqui, ó, no versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Uma luz aqui agora, né? Que quando eu fiz meu devocional mais cedo, eu não me atentei a esse versículo, mas olha só o que eu acabei de ver aqui. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então é na fé que a gente obtém bom testemunho. Não é quando tá tudo bom, mil maravilhas, tá tudo lindo, tem dinheiro na conta, tô trabalhando, tô empregado, graças a Deus, contas pagas. Nossa, olha que lindo, tem dinheiro pra viajar. Nossa, vou realizar um sonho. E aí, é nisso que a gente adquire bom testemunho? Ou é na adversidade? Ou é lá no problema? Onde que a gente vai... Perdão, onde que a gente vai obter bom testemunho? Na fé. E quando a gente tem fé? É quando a gente tem tudo ou quando a gente não tem nada? Na verdade, a gente precisa ter fé em tudo, né? Tendo ou não tendo, tudo posso naquele que me fortalece. Isso é fé. Paulo falando. Ele tinha fé, por quê? Porque ele já tinha passado por necessidade. E ele já tinha tido momentos de fartura. E ele falou em todos os momentos, eu posso tudo, porque quem me fortalece é Deus. Então a fé dele estava baseada naquilo que Deus podia fazer com ele, tendo ou não tendo, né? Então olha só, obtiveram bom testemunho. Os antigos aqui, que nós vamos falar sobre eles, pela fé. Quando eles tiveram fé, eles tiveram bom testemunho. E aí a gente fala deles, e aí a gente usa eles como exemplo até hoje, né? Então, ó, vamos para baixo aqui, porque eu vou lendo aqui vários, né? Aí começa aqui no 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Deus aceitou o sacrifício de quem? De Caim ou de Abel? Foi de Abel, tanto é que Caim matou Abel, porque Caim ofereceu lá um sacrifício que Deus não aceitou, ele teve inveja do irmão, foi lá e pá, matou o irmão, certo? O sacrifício de Abel fala até hoje, ó, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala que é esse sacrifício que foi aprovado por Deus. Aí no 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Depois de haver agradado a Deus, Enoque agradou a Deus. Enoque agradou a Deus com a fé dele, com a vida dele, uma vida cristã, uma vida de entrega ao Senhor. Ele, ó, foi arrebatado. Cara, isso deve ser tremendo, isso deve ser maravilhoso. Ninguém nem achou o corpo dele. Por quê? Porque Deus falou, vem cá, Enoque, vem pra mim, porque, cara, tu é bom, tu é meu, vem. Olha, já pensou a gente ser achado por Deus assim dessa maneira? Que é isso, né? Aí, ó, um pouquinho mais pra baixo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso daqui também foi outra revelação que Deus me deu. Já li isso aqui várias vezes, mas quando a gente tá mergulhado na palavra, quando a gente faz o nosso devocional, faça o seu devocional. Quando a gente faz o devocional, Deus começa a revelar a palavra pra nós de maneiras diferentes, em momentos diferentes, né? E uma coisa que eu tirei, que eu extraí desse versículo aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então significa que a gente tenta agradar a Deus de tantas maneiras, né? Ai, pelas obras. Senhor, eu sou tão bonzinho. Olha o que eu fiz, olha o que eu estou fazendo, porque eu adoro, porque eu levanto as mãos, porque eu participo de todos os eventos da igreja, porque eu sirvo, Senhor, porque eu faço tanto na tua obra. Mas na hora que tu tá aí lascado, na hora que acabou com tudo, você murmura, você reclama, não tem fé?
que Deus pode suprir a tua necessidade de verdade? A gente não tem fé que Deus pode prover a cura para uma enfermidade? E se de repente Deus levar aquela pessoa que está enferma, é porque foi da vontade de Deus? Então que seja feita a vontade de Deus, seja trazer a cura ou seja levar alguém enfermo na nossa família, porque a gente não quer perder um ente querido, claro que não, nós aqui carnais. Mas será que a gente crê mesmo que pode acontecer um milagre financeiro na tua vida? A recuperação de algo perdido, a cura, o milagre da cura para alguém enfermo na sua casa. Será que mesmo a gente tem fé de verdade? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta o que eu faço. Tô fazendo um monte de coisa. Ó Deus, tô trabalhando pra caramba na igreja. Faço de tudo, me enfio em tudo. Mas eu tenho fé? E não adianta, não é pelas suas obras, não é pelo que você faz que você agrada a Deus. É o quanto você acredita nele. É o quanto você acredita nele. No 3 aqui tá dizendo, vou voltar um pouquinho, ó, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Fé é palavra. Lança uma palavra. Deus, eu não estou vendo que isso aqui tem solução na minha vida, mas eu tenho fé que vai acontecer. Aquilo que o Senhor quer sobre a minha vida, aquilo que é o desejo do teu coração sobre mim, vai acontecer, porque pela tua palavra, a tua palavra diz que pela palavra o universo foi criado, de maneira que não foi das coisas visíveis que veio existir, mas de coisas que não aparecem. Senhor, eu acredito e eu creio na tua palavra, minha fé, ela não é firmada nas coisas que o Senhor pode fazer, mas pela palavra. A tua palavra diz que eu sou bem-sucedida, que eu sou amada, que eu sou redimida, que eu sou santificada, que eu sou perdoada. Tua palavra diz. Então eu tomo posse da tua palavra e eu vivo sem ver aquilo que vai acontecer. Mas eu creio que eu tenho um lugar reservado no céu. Eu creio que meu emprego vai aparecer. Eu creio que eu vou ser bem-sucedida no meu emprego, que a minha família vai ser bem-sucedida. Pela fé. Começa a chamar aí a existência. Sem ver. Mas o que você quer que aconteça na tua vida? Começa a pedir, começa a lançar palavras, começa a falar com Deus pela palavra dele. Fala, Deus, a tua palavra diz isso, eu creio nisso e eu vou me firmar nisso daqui. Né? Deixa eu voltar aqui. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creia que ele existe. Se você crê que Deus existe, começa a ter fé em tudo. Não é só em grandes coisas ou em pequenas coisas ou em uma coisa ou outra. Viva pela fé. A minha oração hoje pela manhã, no meu devocional, eu coloquei uma música, que eu sempre coloco uma música, né? E aí eu coloco a música e eu começo ali a orar. E a minha oração foi essa: Senhor amado, eu quero viver, eu quero experimentar. A música foi Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E aí tem uma parte que fala: vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Mais ou menos isso. Então aí eu comecei a trazer: Senhor, eu quero provar da tua presença. Eu quero provar da tua bondade. Eu quero provar da tua fidelidade. Eu quero provar da fé. De crer que todas as coisas na minha vida vai acontecer pelo Senhor, por aquilo que o Senhor quer. Eu quero provar do quanto eu dependo de Ti. É isso que eu quero provar. Então que nós possamos aqui, pessoas que se aproximam de Deus, que possa crer que Ele existe e torna galardoador dos que o buscam. Aí vem mais pessoas, né? Vou ler bastante aqui, ó. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus,
aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, e pelo qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Por 100 anos, se eu não me engano, acho que é isso, gente. Se eu errar aqui, depois eu vejo aqui, a gente dá uma consertada. Mas Noé construiu a arca e não chovia uma gota. E a galera só zombando, só zombando. E Noé falou, Deus falou, eu vou lá fazer, né? Deus falou, eu vou fazer. Noé teve fé e ele provou da bondade da salvação, porque Deus mandou a água e acabou com tudo. Só sobrou a família de Noé. E o casalzinho lá dos animalzinhos, e aí construiu tudo de novo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Cara, essa parte de Abraão aqui, ela é muito boa, porque Abraão é o pai da fé, né? A gente fala assim. Eu creio que o maior exemplo de obediência que a gente tem é Jesus, mas depois dele é Abraão. Porque Deus só mandou assim, ó, Abraão, cata as suas coisas e ó, vaza, vai. Pra onde? Não tem pra onde, vai, levanta e vai. Olha aí pro céu, você consegue contar as estrelas? Não, essa vai ser a sua descendência. Deus, mas eu não tenho nem filho. Mas essa vai ser a sua descendência. Você pode contar as areias aí? Conta o grãozinho de areia aí do mar. Não dá pra contar. Pois é, essa vai ser a sua herança. Levanta do teu lugar, pega a tua mulher, pega as suas coisas e vai. E Abraão, sem questionar, foi. Então Abraão, quando ele foi chamado, ele obedeceu a fim de ir para um lugar que ele não sabia nem para onde que era, mas ele foi. Tremendo, né? Tremendo isso daqui. Depois vai falar um pouquinho mais aqui, mas vai falar de Isaac aqui. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Aí depois vem, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade. Sara já era com a idade avançada. Abraão aqui já tinha seus 100 e poucos anos lá, sei lá quanto, já nem lembro mais, mas tinha já um montão de tempo. Já era velho, já era idoso. E Deus fala, tu vai ter um filho. Você vai ter o filho. Sara, ela pela fé, ela creu e ela recebeu o filho da herança. Pela fé, lá no 17 já, pela fé, Abraão, quando posto à prova, aqui ó, isso daqui, Deus amado, isso daqui eu falei, Senhor, falou muito comigo. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Em Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso. Você imagina, Abraão estava lá, daqui a pouco Deus fala, Abraão, pega aí Isaque, sobe lá no monte do sacrifício, vai. Chegando lá, tu vai sacrificar Isaque. E se fosse a gente, se fosse nós nos dias de hoje? Pô, Deus, mas sério mesmo, cara? Tu fala que é pra eu contar as estrelas, eu nem consigo contar. Você fala que vai ser minha descendência por conta do filho Isaque que o Senhor me deu. O Senhor me deu filho na minha velhice e agora tu manda sacrificar o filho da promessa? Deus, tu tá de brincadeira comigo, né? Eu acho que talvez podia ter passado isso na cabeça de Abraão, passa na nossa cabeça, a gente poderia até falar isso, né? Mas não, Abraão foi, cara. Abraão foi. Colocou Isaque lá. Isaque olhou, né, e falou, ué, mas cadê o cordeirinho aqui, Deus, o pai? Cadê o animal? Se a gente tá subindo no monte do sacrifício, a gente tá subindo para sacrificar, cadê o animal? E Abraão olha e fala, Deus proverá. Deus proverá. É porque ele tinha muita fé. Então tenha fé que Deus vai prover na tua vida. E aí tá falando aqui também, ó, que em algum lugar aqui, pela fé igualmente Isaque abençoou.
O 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Abraão, talvez ele não tinha pensado que Deus podia mandar o animal. Ele tinha uma fé tão grande que ele falou, viu, Deus é tão poderoso que pode trazer meu filho dos mortos. Eu vou sacrificar meu filho aqui. Vou matar meu filho aqui. Eu vou oferecer meu filho como sacrifício. Mas eu creio que Deus é poderoso para trazer e ressuscitar o meu filho. Cara, isso é fé. Ele chega a colocar Abraão lá, no lugar lá de sacrifício. Ele chega a levantar o cutelo para dar uma machadada na cabeça do filho de Isaac. E Deus fala, não, já vi que você é um homem de fé. Tá aí, ó, o animal. Pode sacrificar aí o animal. Pode oferecer o animal como sacrifício. Então, isso é tremendo. São partes aqui. Se você parar para ler, você vai ver, e inclusive tem muitos outros. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, que estava para morrer, abençoou os seus filhos. Pela fé, José, próximo do fim, fez menção de Êxodo e dos seus filhos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais. Tinha uma ordem do rei. Mata lá o povo hebraico lá. Galera que nascer pode matar todo mundo lá. Povo hebraico, né? Acho que era. É isso aí. Né? O povo que não era o povo do Egito. Não eram os egípcios, o outro povo lá. Ó, nasceu, mata todo mundo, hein? E aí, Joquebede. Ô, Joquebede, Moisés não vai morrer! Eu lembro da Silmara. Silmara, cara, ó, nós somos do coral. A gente vai colocar Joquebede pra cantar no coral, porque toda vez ela vem com essa música. Essa música é em sua homenagem, Silmara. Né? Então Joquebede falou, não, Moisés não vai morrer não, esconde lá, né? E aí pela fé Moisés, né, depois de nascido aconteceu tudo isso, pela fé Moisés, quando foi homem feito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó para ser maltratado. Pela fé, Mar Vermelho lá, aconteceu tudo lá no Mar Vermelho, por isso considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque os tesouros que ele ia ter no céu era muito maior. Isso é fé. Isso é fé, meu irmão. Tenha fé. Já começou a ter fé aí só por ler um pouquinho, que tô na metade. Mas eu já tô acabando porque já deu 22 minutos e aí as minhas pregações têm que dar mais ou menos em torno disso. Mas tem muita coisa ainda aqui. Né? Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como terra seca. Isso é pela fé. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó por 7 vezes que eles rodaram e depois gritaram. Você imagina que as coisas de Deus não têm nexo. Ele chega para Josué e fala assim, ó, tu pega o povo, pega as trombetas, dá uma volta aí 7 vezes em volta da muralha. Na última vez tu grita, dá um grito, Josué, com a galera, com todo mundo, dá um grito. Josué deve ter falado assim, Deus, cara, a gente já passou por guerra, espada, morte, tanta coisa pra gente poder tomar a cidade. E aí Deus tá vindo falando pra mim que é pra eu dar grito, que no grito eu vou derrubar a muralha. Deus, tu tá de brincadeira, né? Acho que deve ter passado isso na cabeça dele. Mas ele foi, porque ele teve fé. E na última volta, ele dá um berro com a galera toda, dá um grito. Ah! O que acontece? A muralha cai. Você tá entendendo que Deus faz aquilo que você não imagina que pode acontecer, mas é o que Deus pode fazer na tua vida? É isso. Isso é fé. Certo? Aí tá falando aqui uma coisa que eu achei muito interessante. E o que direi? E o que mais eu direi? Certamente me faltará tempo. Realmente, eu já não tenho mais tempo aqui, né? Mas os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. Eles foram espancados a fio de espada, da fraqueza tiveram força, da sua fraqueza Deus vai te dar força.
Mais para baixo aqui, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele, de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Olha o que muitas pessoas, homens e mulheres, sofreram por fé, por ter fé em Deus, sofreram tudo isso aqui. E aí você, alecrim dourado, fala assim: Deus, por que que eu estou passando por isso? Senhor, por que que isso está acontecendo comigo? Por quê? Você não pode passar por necessidade, você não pode passar por problema. É nesse problema e nessa adversidade que Deus vai fortalecer tua vida, amigo. Aí você acha que você é o cara que não pode. Mas por que Deus? Tá questionando Deus? Por que que as coisas ruins, erradas estão acontecendo na tua vida? Não questiona não, amigo. Tenha fé. Tenha fé, porque olha aqui, pra gente finalizar, olha o versículo 38. Homens, aqueles que eu acabei de ler, que foram maltratados, atingidos, afligidos e andava tudo como peregrinos, homens dos quais o mundo não era digno. Olha isso. Essas pessoas que viveram pela fé, o mundo não era digno deles. Por isso que Enoque foi arrebatado. Por isso que essas pessoas, a gente fala deles até hoje. São referências de fé, de homens de Deus na nossa vida, de mulheres de Deus na nossa vida. Que você possa olhar para você e falar assim: o mundo não é digno de mim. Porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, está em mim. Ele me escolheu. Você não merece nada. Somos miseráveis. Se você olhar para você, se eu olhar para mim e falar: Deus, eu sou miserável. Miserável homem que sou, eu não mereço nada, eu não tenho nada, mas Deus está em você, o Espírito Santo está em você, Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Então não interessa o que está acontecendo aqui nessa terra, se eu estou passando por dificuldades, se está ruim, se está mal, se está bem, se está faltando, eu tenho fé em Deus que todas as coisas vão acontecer na minha vida, coisas boas, aquilo que vem do Senhor. E nas coisas ruins, Deus está comigo e Ele vai me ajudar, Ele vai me fazer passar. Por tudo que é ruim, vai acontecer, mas eu vou vencer, porque Jesus falou: eu venci o mundo, cara. E eu tô dando a vitória nas suas mãos. Então, só confia e tenha fé em Deus. Eu poderia ficar aqui muito mais tempo falando sobre isso, mas eu encerro por aqui. Que você possa ter fé, meu querido. Tenha fé de que isso vai dar certo, tenha fé de que o Senhor vai te abençoar. Quando tiver na época de baixa, não murmura não, continua glorificando. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, e dá glória a Deus mesmo. E dá glória a Deus e fala: Senhor, tô aqui, tô adorando, tô buscando, tô jejuando, tô clamando, tô me fortalecendo na minha fraqueza. Se fortalece no Senhor, que com certeza Ele vai trazer muito mais e vai superabundar a graça dele sobre a sua vida. Amém? Querido e querida, um beijo. Que você tenha aí um dia abençoado, um final de semana maravilhoso e até semana que vem. Beijo!